digestão, que é a quebra mecânica, que é realizada pela boca, e química, que é realizada por essas enzimas, por essas secreções dos alimentos em moléculas menores, para que assim a gente consiga, enfim, chegar à absorção, que é o transporte de nutrientes, água e eletrólitos do lume intestinal para o sangue ou linfa, visando nutrir esse paciente, esse ser humano. Desculpa, a gente, tô com uma tossezinha. Entrando na motilidade de fato do trato gastrointestinal. Então, nós temos o complexo motor migratório, que é o CMM, que é o padrão que eu chamo de faxina do trato gastrointestinal. Ele vai ocorrer entre as refeições, quando o trato vai estar mais vazio e dura cerca de 90 minutos, entre a passagem do estômago até o intestino grosso. E a sua função principal é realmente fazer uma faxina, é retirar esses resíduos alimentares e as bactérias para que mantenha o intestino delgado e o estômago também limpo, sem esses micro-organismos que podem vir a causar alguma patologia. Nós temos a peristalse, que é um movimento propulsivo, ou seja, são ondas coordenadas que visam empurrar mesmo esse bolo alimentar pelo o trato gastrointestinal. Essas contrações, é importante a gente falar que são contrações da musculatura lisa. Então, são contrações, eu não sei se o videozinho, deixa eu botar aqui, que ele traz exatamente esses movimentos de apertar, como se estivesse apertando todo o intestino para que ocorra essa passagem desse bolo. Em contraste, nós temos a segmentação. A segmentação é uma movimentação de mistura. São contrações alternadas de curtos segmentos intestinais que tem a função de misturar realmente o conteúdo, ou seja, o bolo alimentar, o quimo, com as enzimas digestivas. E o mais importante, que é realmente aumentar o contato desse bolo alimentar com a mucosa, para que a gente consiga absorver todos os nutrientes, as vitaminas que são necessárias através da alimentação. A gente também não pode esquecer da atividade dos esfíncteres, que são válvulas musculares que fazem com que o bolo alimentar se mantenha em compartimentos distintos, e assim vai evitar um refluxo indesejado. Ou seja, para evitar realmente que a gente expulse esse bolo alimentar. O controle neural da motilidade, ele vai ser maestrado pelo sistema nervoso entérico, que é o SNE. Frequentemente, ele também é chamado de segundo cérebro. E dentro do CNE, a gente vai encontrar o plexo mioentérico, ou de Auerbach. E ele é o principal responsável pelo controle dos movimentos e da motilidade. O sistema nervoso entérico, ele permite que a gente tenha reflexos curtos, que são aqueles que ocorrem totalmente dentro da parede intestinal, sem a necessidade de ir até o sistema nervoso central, para que o próprio intestino consiga resolver essa questão de contratibilidade para a movimentação do bolo alimentar. No caso dos reflexos longos, a gente vai estar envolvido com o sistema nervoso central, onde a gente vai ter um foco em parasimpático e o simpático. A influência autônoma, a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre o sistema nervoso parasimpático e simpático nessa parte aqui de influências autônomas. São essas influências autônomas que vão modular o sistema nervoso entérico. Ou seja, o parasimpático, através do nervo vago e pélvico, ele vai estimular a motilidade, ou seja, vai estimular a digestão alimentar. E o simpático, ele vai ter o efeito contrário. Ele vai inibir a motilidade e também vai reduzir o fluxo sanguíneo do TGI.
E isso também é importante, porque a gente pensa, tá inibindo é uma coisa ruim. Mas não necessariamente. Tem alguns momentos que a gente vai precisar diminuir o gasto de energia com a digestão para que seja utilizado em um órgão que esteja precisando neste momento. Entrando agora um pouquinho na fisiologia das funções secretoras do trato alimentar. Então, os processos secretórios, motores e absortivos, eles têm que estar perfeitamente coordenados para que se tenha uma digestão satisfatória. A função primária da secreção é tripla, na verdade, né? Elas vão lubrificar, proteger o epitélio contra um pH extremo e, claro, o mais importante para a digestão de fato, que é digerir o alimento e fazer com que ocorra uma absorção de nutrientes satisfatória. Toda essa complexidade, ela vai ser regulada por um controle nervoso, que também vai estar relacionado ao SNA, e por um controle hormonal, que vai ser melhor explicado por Ana um pouquinho mais à frente. Falando um pouquinho sobre o controle nervoso da secreção, a gente vai ter, novamente, o sistema nervoso entérico atuando, e a gente tem como principal o plexo submucoso ou plexo de Meissner, que ele vai estar atuando como o principal regulador das secreções. E ele também vai aumentar o fluxo sanguíneo para que essas secreções sejam eliminadas de forma mais coerente. O plexo mioentérico, ele vai estar muito associado, como eu falei anteriormente, com a motilidade do nosso intestino. Mas, querendo ou não, ele vai estar envolvido indiretamente no controle da secreção, porque esses movimentos realizados pelo intestino, pelo estômago, são importantes para que o sistema nervoso entenda que já existe a necessidade da liberação de enzimas, de íons, enfim, dessas secreções para que ocorra a digestão. Os neurotransmissores chaves para que ocorra a digestão e a absorção desses nutrientes são realmente a acetilcolina, que é geralmente excitatória, ou seja, vai estimular a secreção e a motilidade, e a noradrenalina, que é tipicamente inibitória. Isso vai refletir a ação do sistema simpático e parasimpático. O sistema parasimpático, como eu já havia dito, ele vai estimular a digestão, ou seja, vai ser mediado, em sua maior parte, pela acetilcolina. E o sistema simpático, ele vai ser mediado grandemente pela noradrenalina, que vai atuar inibindo esses processos de secreção. Agora nós vamos entrar num tópico de cada secreção que vai ser eliminada ao longo do trato digestivo. Nós vamos iniciar pela boca, onde a gente vai ter a secreção da saliva pelas glândulas salivares. As glândulas salivares vão ser as parótidas, submandibulares e sublinguais. E essas vão produzir uma secreção que tem um componente seroso, que contém a amilase salivar, ou também chamada de ptialina, né? Para iniciar essa digestão do amido, ou seja, isso foi uma questão, inclusive, de prova. Os amidos, eles vão iniciar a sua digestão na boca e não no estômago, já que a amilase salivar já vai estar atuando nessa digestão. É importante a gente falar que essa secreção, ela precisa de um pH de pelo menos 5 para que tenha a sua função realizada. A gente também tem o componente mucoso, que lubrifica e vai proteger a mucosa oral e esofágica. O controle é feito pelos estímulos táteis e gustativos e são amplificados pela estimulação parasimpática. Ou seja, a partir do momento que o sistema parasimpático ativa,
A sensação tátil e gustativa, ela vai ficar elevada e também vai elevar a secreção dessa saliva rica em pitialina. A função principal é justamente a formação desse bolo alimentar, fazer uma limpeza da boca, ou seja, da cavidade oral, e também facilitar a deglutição desse bolo alimentar. Bom, entrando agora na secreção gástrica. A secreção gástrica, ela é complexa e ela vai ser fundamental para a digestão proteica e para a proteção do estômago. Ela vai ser produzida pelas glândulas oxísticas e pilóricas e as células parietais é quem vai produzir o HCl. E é o HCl que vai ativar o pepsinogênio e transformá-lo em pepsina, que é o principal mecanismo de defesa para que ocorra a destruição desses micro-organismos. É importante a gente falar também que as células parietais, elas também vão secretar o fator intrínseco. E esse fator intrínseco vai ser de suma importância para a absorção da vitamina B12. As células principais, elas vão produzir o pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina no meio ácido. Então, ele tem a função de produzir o precursor para a defesa contra os micro-organismos. E as células da mucosa, elas vão secretar o muco e o bicarbonato, que vão ter a função de proteção, de criar uma barreira protetora contra a acidez do HCl. Os neurotransmissores chave para a secreção gástrica continua sendo a acetilcolina, que vão atuar nos receptores muscarínicos para que consiga estimular essa secreção, tanto gástrica quanto a secreção da saliva também. Bom, gente, dando continuidade agora, a gente vai falar um pouco sobre as fases da secreção gástrica. São três, né? A fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. Na fase cefálica, ela vai iniciar muito antes da chegada do alimento no estômago. Por quê? Porque a gente vai utilizar os nossos sentidos, né? Então, principalmente a visão e o olfato e o paladar, né? Que vão ser mais atuantes. Então, quando alguém fala assim, ah, tu tá comendo com os olhos, mas né, acaba sendo de fato, porque o que acontece? Quando a gente enxerga o alimento, a gente cheira o cheiro do alimento, o nervo vago vai enviar essa informação ao cérebro, o qual vai processar e vai começar a produção de algumas substâncias. Então, por exemplo, o parasimpático, ele vai excitar a produção de pepsina, que é uma enzima que vai atuar no estômago na digestão de proteínas, e de ácido clorídrico. Por quê? Porque logo mais eu vou explicar, mas a pepsina, ela só atua, primeiro, ela está no estômago na forma de pepsinogênio, e a partir do momento que ela entra em contato com o ácido clorídrico, ela se transforma em pepsina, e ela sim vai poder digerir proteínas. A segunda fase é a fase gástrica. Essa fase, o alimento ele já está no estômago. E quando ele está no estômago, ocorre o reflexo vasovagal, o qual também vai mandar informações para o cérebro para produzir mais hormônios que vão ajudar na digestão daquele alimento. Na fase intestinal, é a fase que os alimentos eles vão estar no intestino. Então, logo mais também, vocês vão ver que no intestino é onde acontece a maior absorção de alimentos. Então, a maior absorção de nutrientes, né, advindos do alimento. Pode passar, Dani. Aqui a gente tem uma tabela que mostra um resumo do que eu já disse. Então, a cefálica, a gente vai utilizar os sentidos e reflexos vagais vão estimular a secreção gástrica antes do alimento chegar no estômago. Por isso que é tão ruim a gente mascar chiclete com o estômago vazio,
porque aquele movimento e a produção de saliva vai induzir o estômago, tipo assim, vai induzir o cérebro, pô, vai chegar alimento daqui a pouco vai chegar alimento, daqui a pouco vai chegar alimento. E aí vai produzir muitas substâncias no estômago. Só que não vem alimento, né? Só vem a saliva produzida da mascação, da gente mascar os pés. Na fase gástrica, a gente vai ter distensão e presença de proteínas, o estímulo, né? E o mecanismo será reflexos vasovagais, mais gastrina, que aumenta a secreção do suco gástrico. E na fase intestinal, o estímulo principal é quando o quimo, que logo mais também será visto, ele chega no duodeno, que é a parte do intestino delgado. E é onde acontece uma pequena secreção gástrica pela gastrina, que é um hormônio, e ocorre a regulação do esvaziamento. Pode passar, Dani. Bom, agora a gente vai dar continuidade às secreções. A gente vai ter a secreção pancreática. Essa secreção, ela é produzida pelos ácidos pancreáticos e ductos excretores. E ela é composta de quê? Ela é composta de enzimas digestivas e de carbonato de sódio. Essas enzimas digestivas são principalmente a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, a amilase pancreática e a lipase. A tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase é produzida pelo próprio pâncreas. São todos produzidos pelo próprio pâncreas. Eita. Mas elas vão digerir principalmente proteínas. A amilase pancreática digere carboidratos e a lipase pancreática digere gorduras. Já o bicarbonato, ele vai ser responsável pela neutralização do quimo. Por quê? O quimo é a junção do bolo alimentar, que é produzido na boca e através dos movimentos peristálticos chega no estômago, mais a ação do HCl, que é o ácido clorídrico presente no estômago. Então, o bolo alimentar mais o HCl forma o quimo, que é muito ácido. Quando o quimo chega, quando o quimo chega no intestino delgado, na primeira porção do intestino delgado, o pâncreas, ele começa a liberar bicarbonato de sódio para poder neutralizar esse quimo. Por quê? Porque o intestino delgado, ele é muito alcalino. Então, ele precisa que o quimo, ele seja menos ácido e mais alcalino, para que forme o quilo onde possa ocorrer a absorção de nutrientes dentro do intestino, já que o intestino também é um local que o pH é mais alto, né? É mais alcalino. Bom, as secreções pancreáticas, elas são controladas por alguns hormônios, como, por exemplo, a acetilcolina, a qual vai estimular a produção de enzimas. A CCK, que é a colecistoquinina, que ela vai ser secretada pela mucosa do intestino e ela vai ser liberada quando chega o alimento no intestino delgado. E ela auxilia na liberação de algumas enzimas pancreáticas, como a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase. E a secretina, ela vai ser crucial para a estimulação da secreção e liberação do bicarbonato de sódio pelo pâncreas, para que ocorra a neutralização do quimo, e ele possa se transformar em quilo e chegar no intestino. Pode passar, Dani. Bom, e aí eu trouxe a CCK, que é a colecistocinina, e a secretina, que são os principais hormônios. Assim, caiu uma questão aberta na nossa prova semestre passado, e cai bastante em questões fechadas, esses principais dois hormônios. A CCK, ela é produzida no duodeno, pelos enterócitos, né, que é as células do intestino. E aí, o que acontece? Ela vai estimular a contração da vesícula biliar. Quando ela estimula a secreção, eu costumo dizer que a CCK, ela promove o transporte da bile. Por quê? Porque ela vai contrair a vesícula biliar. Quando ela contrai a vesícula biliar, a vesícula vai liberar a bile que está dentro dela. E essa bile, ela precisa passar pelo ducto colédoco, que é o que vai interligar a vesícula ao pâncreas. E, ai, tô cansando. Esse ducto colédoco, ele precisa estar dilatado para que
a bile consiga passar por ele. E quem dilata o ducto? A CCK. Além disso, a CCK também vai estimular a produção de enzimas pancreáticas, que são a tripsina, a quimotripsina e carboxipeptidase. Bom, a CCK ela também vai inibir o esvaziamento gástrico. E isso é importante por quê? Porque controla a liberação do quimo para o intestino delgado e permite que o quimo ele seja alcalinizado gradualmente, para que não chegue ali no intestino delgado a coisa mais ácida do mundo. A CCK ela é produzida devido à estimulação de gorduras e proteínas no duodeno, quando chega a partir do quimo. A secretina, ela estimula o pâncreas a secretar o bicarbonato de sódio, que vai alcalinizar o quimo, transformando-o em quilo, para que esse quilo agora, ele vá para o intestino e sofra o processo de absorção de nutrientes. A secretina, ela estimula também a produção de bile pelo fígado, pelo fígado. E a bile vai ser guardada, né, armazenada na vesícula biliar. A secretina também inibe a liberação do suco gástrico pelo estômago. Então, ela vai ser uma inibidora do HCl. E isso ajuda a controlar a acidez estomacal. Além disso, ela é também estimulada pela presença de ácido no duodeno. Então, quando o quimo chega muito ácido no duodeno, o pâncreas logo induz a produção. Desculpa, o pâncreas não. Quando o quimo chega bem ácido no duodeno, a secretina logo é produzida no próprio duodeno e estimula a produção de bicarbonato de sódio pelo pâncreas para que ocorra essa neutralização daquele quimo que acaba de chegar. Pode passar. Bom, e aí eu trouxe essa questão, não é as questões agora, mas essa questão Carla falou na nossa aula, e não sei, vai que, né, cai para vocês, que é qual é o mecanismo de regulação da digestão pela gastrina, colecistocinina e secretina? Bom, esses hormônios, eles vão regular a digestão, e através de coordenadas sobre o estômago, o pâncreas, a vesícula biliar e o intestino delgado. E a gastrina, ele é um hormônio que ele vai estimular a secreção do ácido clorídrico pelas células parietais. Ela vai promover o crescimento da mucosa do estômago, intestino delgado e cólon, e isso é crucial para a proteção do estômago daquele ácido. Além do que, ela é estimulada pela presença de proteínas no estômago. Quando tem a presença de proteínas no estômago e de alimentos como um todo, e vai haver a distensão desse órgão, que manda mensagem a nível via vagal para o cérebro, no qual estimula a produção e liberação de gastrina. Pode passar daí. E aí eu trouxe uma imagem do Guyton, que meio que resume um pouco do que eu falei. O ácido do estômago libera secretina pela parede do adenal, gorduras e aminoácidos causam a liberação de colecistocinina. A secretina e a colecistocinina são absorvidas na corrente sanguínea. A estimulação é a nível vagal e vai estimular a liberação de enzimas nos ácidos pancreáticos. E a secretina causa a secreção de líquido pancreático e bicarbonato. E a colecistocinina provoca a secreção de enzimas pancreáticas. Pode passar. Bom, chegamos na bile. A bile, ela é produzida no fígado e é armazenada na gordura. E ela tem um papel muito importante na digestão e absorção de gordura. Porque o que acontece? Ela vai promover a emulsificação de gorduras. O que é essa emulsificação? É como se você pegasse um detergente, tipo a esponja de lavar prato, e você apertasse a esponja e saísse aquela espuma. Quando você pega aquela espuma e coloca numa gordura, essa gordura ela meio que vai se dissolver, vai aumentar a sua área de superfície. E quando aumenta essa área de superfície, isso é ideal para que as lipases possam atuar e degradar os lipídios. Além disso, ela promove a absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis e promove a excreção de bilirrubina, que a bilirrubina ela é o produto final da destruição da hemoglobina. Então, ela promove essa excreção de bilirrubina e de colesterol. Por quê? Porque se ocorreu o acúmulo de bilirrubina, a gente pode ter, por exemplo, colúria, aculia fecal e também icterícia. E se ocorre o aumento, né,
esse acúmulo de colesterol, a gente pode ter, por exemplo, cálculos biliares. É, a bile ela é secretada continuamente pelo fígado, só que ela é armazenada na vesícula biliar e liberada aos poucos, principalmente pela ação da CCK, né? E o que são os cálculos biliares? Bom, os cálculos, eles têm como fatores de risco obesidade, idade, sexo feminino e diabetes mellitus. Pode passar aí, Dani, por favor. Como causa dos cálculos biliares, a gente vai ter a absorção excessiva de água, da bile, absorção excessiva de ácidos biliares da bile, excesso de colesterol na bile e inflamação do epitélio. O que acontece? Os cálculos, ocorre ali o acúmulo de colesterol, os cálculos, eles se formam na própria vesícula biliar. Só que assim, quando a bile é liberada, eles tentam ir junto também. Só que imagine, é um cálculo, tipo uma pedrinha, que ele é uma massa sólida e é maior diâmetro do que o ducto é capaz. Então, por isso que causa aquela dor. Porque ele precisa passar pelo ducto hepático, pelo ducto biliar comum e pelo ducto pancreático. Então, são muitos ductos para uma massa sólida que é relativamente maior do que o diâmetro daquele ducto. Pode passar. Aqui também é uma imagem que resume um pouco do que eu disse. Os ácidos biliares pela via sanguínea estimula a secreção parenquimatosal pelo fígado. A secretina estimula a secreção do bicarbonato pelos ductos hepáticos. A bile é armazenada na vesícula biliar. A estimulação vagal causa uma fraca contração da vesícula biliar, mas quem contrai mesmo é a CCK. E a CCK, como eu já tinha dito, ela realiza a contração da vesícula e o relaxamento do esfíncter de Oddi, que é a papila hepatopancreática, permitindo que a bile chegue até o pâncreas. Pode passar. Bom, na secreção intestinal, a gente vai ter o intestino dividido em intestino delgado e intestino grosso. No intestino delgado, a gente tem o duodeno e o jejum, do qual a gente vai ter as glândulas de Brune. As glândulas de Brune, elas vão liberar o bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato vai proteger a parede do duodeno da digestão do suco gástrico. Então, como o suco ele é muito ácido, essa proteção é crucial para que não haja uma digestão completa da parede do intestino, né, que é totalmente alcalina. A gente também tem os enterócitos, que são as células do intestino delgado. Esses enterócitos, eles vão digerir o amido. Quando ele digere o amido, ele também produz algumas enzimas, como, por exemplo, a lactase, a maltase e a sacarase. A lactase digere a lactose, que é o açúcar do leite. A maltase digere a maltose, que é o açúcar de carboidratos. E a sacarase, esqueci a palavra, digere a sacarose. E aí tem a questão da intolerância à lactose, né, que é devido a uma menor produção ou ausência de produção da enzima lactase. E aí a lactose ela não vai ser digerida, ela permanece no intestino, ocorrendo processos de formação, de fermentação, devido às bactérias comensais que existem na microbiota normal, e ocorre a questão da digestão, né? Porque se a fermentação acaba gerando alguns gases e distensão abdominal. Além disso, no intestino, a gente vai ter também hormônios que são reguladores, como, por exemplo, a gastrina, a secretina e a CCK, que também atuam no intestino delgado. No intestino grosso, ele não tem vilosidades. Então, o que é que ele tem? Ele tem as criptas de Lieberkühn, que são locais do qual ocorre a produção de muco. Por quê? Porque se não tem vilosidades, não tem produção de enzimas digestivas. No intestino, praticamente é nula a digestão. O que acontece no intestino, principalmente no grosso, é a absorção de água e de eletrólitos. Então, como não tem enzimas digestivas, fica ao intestino grosso a função de absorção de água e de eletrólitos. Pode passar, Bela. Bom, e aí eu trouxe a questão
do ácido clorídrico, né? Como que ele é secretado? Ele é secretado pelas células parietais e eles são estimulados tanto pela histamina, porque ela vai estimular a secreção de ácido clorídrico e vai tornar o meio estomacal mais ácido, e também é estimulado pela gastrina, pela histamina, como eu já disse, e pela acetilcolina, que vai gerar um efeito cinérgico, um efeito que é comum a, que desencadeia, né, na produção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico também ele é inibido pela somatostatina, pelas prostaglandinas e por um pH muito baixo. Tem como função principal a ativação da pepsina para que degrade proteínas, desnaturação proteica e destruição de micro-organismos. Então, ele também é um fator imune, né? Pode passar, Dani. Bom, e aí eu trouxe essa tabela que Procarla sinalizou bastante para a gente no nosso semestre, que traz os principais hormônios, né? Esses hormônios traz quem produz essas funções e o estímulo pelo qual eles são produzidos. E aí eu trouxe em destaque o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico, né? Que ele é secretado pelas células parietais das glândulas gástricas e tem como função a ativação da pepsina, ativação e liberação, desnaturação proteica e mata bactérias, né? Ajuda contra micro-organismos. Também o ácido clorídrico, ele vai inativar a amilase salivar, que, como o Dani já disse, né, ela está na região da boca, e isso faz com que ocorra a o cessamento da digestão de carboidratos, que se iniciou lá na boca. Outro que eu destaquei foi a gastrina. A gastrina, ela é produzida pelas células G do estômago e devido à resposta a uma refeição. Então, quando o alimento chega no estômago, as células G já produzem a gastrina para que ocorra a estimulação do ácido gástrico, do ácido clorídrico, e ocorra essa desnaturação, principalmente, né, de proteínas, e a digestão de proteínas devido à ativação da pepsina. A gastrina também é importante porque, assim como ela estimula a secreção do ácido gástrico, ela também estimula o crescimento daquela mucosa gástrica, que vai proteger o estômago da sua acidez. Pode passar, né? Outra tabela que eu trouxe, e deixo em destaque a secretina e a CCK, como já foi bastante dita, né? A CCK ela é produzida pelas células Z do duodeno do jejum, estimulado por gorduras e proteínas, e ela promove a contração da vesícula biliar, produção das enzimas pancreáticas, tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase, e diminui o esvaziamento gástrico. E a secretina, ela também é produzida pelas células S do duodeno, né, da região intestinal, e ela é estimulada pela acidez do quimo, quando ele chega no duodeno. Ela permite o aumento da secreção de bicarbonato no pâncreas e fígado e a diminuição da secreção gástrica do ácido clorídrico. Pode passar. E aí agora chegamos, então, às questões. Acho que Dani vai iniciar com essas primeiras. Correto, Dani? Isso, amiga. Isso. Pronto, tá aquele pau. Vamos lá. Vou ler, vocês respondem, aí vocês colocam aqui no chat. Ana vai estar de olho no chat, porque eu não consigo ver vocês. Qual que vocês acham que vai estar correta, e depois a gente discute o porquê que as outras alternativas não estão corretas. Qual dos plexos do sistema nervoso entérico é o principal responsável por coordenar os movimentos e contrações do tubo digestivo? Plexo submucoso, ou plexo de Meissner, plexo mioentérico, ou de Auerbach, o nervo vago ou o sistema nervoso simpático. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Ana, quando tiver algumas respostas aí, tu me avisa. E aí eu continuo. Tá certo. Quando vocês terminarem, vocês sinalizem aqui, ou pelo emojizinho, ou pelo chat.
Oi, galera. Essa é piquititica. Foi, Dani, já responderam aqui como letra B. Vamos lá. Correto. Então, o plexo mil entérico, só para a gente dar uma revisada, né? Ele vai ter como principal função a coordenação desses movimentos e das contrações, ou seja, da motilidade como um todo do tubo digestivo. E por que não o plexo submucoso? O plexo submucoso, o plexo de Meissner, ele vai estar regulando as secreções glandulares e o fluxo sanguíneo do local. Então, ele não vai estar diretamente relacionado à motilidade geral. Vamos lá, próxima questão. O complexo motor migratório é um padrão de motilidade que ocorre em qual das seguintes condições? Durante as refeições, durando cerca de 30 minutos. Entre as refeições, prato vazio, durando cerca de 90 minutos, do estômago ao intestino grosso, entre as refeições, sendo controlado unicamente pelo sistema nervoso central, ou durante as refeições, promovendo a mistura do quimo com as enzimas. Já responderam aqui, Dani, letra B. Vamos lá. Teve uma menina que ficou entre a dúvida entre a B e a D. B e D de dado? B de bola e D de Deus. Pronto. Então, vamos lá. A resposta correta é a letra B. O complexo motor migratório, ele vai ser o padrão de motilidade que ocorre entre as refeições. Então, ele vai estar atuante quando o trato estiver meio que vazio, que vai realmente fazer essa limpeza do trato gastrointestinal. Ele vai retirar os micro-organismos, as bactérias e o resto de alimento que tem ali no trato, para que evite qualquer tipo de patologia. E por que não a letra D? A gente, nessa letra D que fala durante as refeições, promovendo a mistura do quimo com as enzimas, a gente vai encontrar principalmente na função da segmentação, que ocorre durante as refeições. Então, a gente tem que estar sempre lembrando que existem algumas fases. O, o complexo motor migratório vai ser meio que um faxineiro do nosso trato gastrointestinal, e a mistura ela vai ser realizada no período de segmentação, que é quando o intestino sofre pequenas movimentações para realmente misturar o quimo com as enzimas. Deu para entender? Ela falou que sim, que é obrigada. Não. Vamos lá. Em relação às influências autônomas sobre o TGI, o sistema nervoso simpático tem qual efeito predominante sobre a motilidade e a secreção? Ele vai estimular a motilidade e a secreção via nervo vago, vai inibir ambos, tanto a motilidade quanto a secreção, além de reduzir o fluxo sanguíneo. Ele estimula a contração da vesícula biliar ou regula as secreções glandulares sem afetar a motilidade. O pessoal aqui já respondeu, Dani, letra B. Gente, foi sem querer, mas não era pra botar tudo letra B, não. Foi sem querer mesmo, agora que eu tô percebendo.
É mesmo. Já é a terceira. Foi sem querer, total. Mas acontece. Acontece na prova, inclusive. Não é que nem que a gente troca, não. Acontece. Então, a resposta correta vai inibir ambos. Então, é só a gente lembrar que o sistema nervoso simpático, no trato gastrointestinal, ele vai ter o principal papel como papel inibitório. Então, ele vai diminuir a motilidade e a secreção glandular. E, além disso, ele também vai causar uma vasoconstricção. Só a gente lembrar do sistema nervoso, que a gente já estudou no semestre passado, né? Que o sistema nervoso simpático ele vai causar uma vasoconstricção, que é o de luta e fuga. E isso causa também uma redução do fluxo sanguíneo no TGI. Teve alguma dúvida, amiga, nessa não, né? Não, o pessoal só respondeu. O pessoal quer saber. Ah, tá, a pessoa sabe tudo aqui. Outro naipe. Vamos lá. Diferente da peristalse, que é o movimento propulsivo, a segmentação no intestino é caracterizada por qual função e mecanismo? Ondas coordenadas de contração que empurram o conteúdo adiante, contrações que mantêm o conteúdo em compartimentos distintos, evitando o refluxo, contrações alternadas de curtos segmentos intestinais que misturam o conteúdo com enzimas digestivas e aumentam o contato para absorção, ou ocorrência exclusiva no intestino grosso para lubrificar o bolo fecal. O pessoal já respondeu aqui, né? Acham que é sim. Rapaz, vocês são muito rápidos. Correto. Letra C. Então, só para a gente relembrar, porque na outra questão também eu falei um pouquinho sobre isso, né? E a segmentação vai ser realmente essas contrações alternadas, que visam a mistura mesmo do quimo com as enzimas digestivas, e lembrar que ele também aumenta o contato para absorção, aumenta o contato do quimo com a mucosa intestinal, e aí auxilia na absorção dos nutrientes.